Nós vamos conversar agora com o Gabriel Eigner, que é um brasileiro que está há 7 anos em Israel, mora na cidade de Harish, na fronteira com a Cisjordânia, o território palestino que está dentro do país judeu. Muito boa noite, tudo bem com você? Boa noite, boa tarde para você, tudo bem, graças a Deus. Você teve algum tipo de infortúnio, perdeu algum amigo, algum parente nesse atentado terrorista do Hamas do dia 7 de outubro? Conhece alguém que perdeu? Dá um panorama, como é que está na sua cidade? Sirene tocando, correndo pro abrigo? Como é que está a situação geral aí? Não, eu moro em Harish, na verdade, que é a pronúncia correta da cidade. É uma cidade localizada entre Haifa e Tel Aviv. Nós estamos mais ou menos a uns 170 quilômetros da faixa de Gaza, e graças a Deus, nesse período todo, aqui não tocou sirene, nem tampouco teve questão de míssil. O que está agora mudando um pouco o panorama é exatamente a questão do norte, onde, vamos dizer, existe, por conta do Hezbollah, uma possibilidade do norte como um todo serem mais atacados, então a gente pode ser que tenha algum reflexo, mas por enquanto, graças a Deus, não aconteceu nada. Você acha, a Cisjordânia está controlada pelo Fatah e a Gaza está nas mãos do Hamas. O Fatah é um grupo mais moderado. Você sente algum tipo de pressão da população da Cisjordânia para que o Fatah tenha uma posição um pouco mais dura e não fique atrás do Hamas e perca espaço para o Hamas? Ou a situação, pelo que você está aí do lado, está tranquila, sob controle, o pessoal está ajuizado? Bom, primeiro, deixa eu te explicar o seguinte, a gente está, vamos dizer, próximo, mas não é tão próximo assim. A nossa cidade, ela fica dentro de um eixo, dentro de uma rodovia que se chama 65, que é uma rodovia que sai, vamos dizer, no sentido leste-oeste de Israel, e que cruza, vamos dizer, margeia uma série de cidades árabes, mas são cidades árabes israelenses, não são cidades árabes palestinas, tá? A Cisjordânia em si, que você está se referindo, ela está, digamos, atrás de uma fronteira na qual a gente não cruza e nem tampouco acessa para nenhuma finalidade. O que acontece hoje, que está acontecendo o tempo todo, na verdade, são resíduos do próprio Hamas dentro da Cisjordânia. O Fatah hoje praticamente é um movimento que nem se fala nele. A autoridade palestina hoje ela não se envolve em promover ou fomentar, ou mesmo não há nenhum registro de problemas ocasionados com o Fatah. O que tem é gente do Hamas lá dentro. Acabou de ter agora há pouco um incidente do exército israelense ter capturado, na verdade, liquidado 2 terroristas que estavam dentro da área da Cisjordânia. Mas aqui onde eu estou, não acontece absolutamente nada disso. Ricardo Rosa, sua pergunta. Bom, primeiro, boa noite, nossa solidariedade aqui do Brasil. O senhor está numa cidade que fica mais próximo do norte de Israel, na divisa com ali onde fica o território mais controlado pelo Hezbollah, no Líbano, perdão. E aí eu queria saber do senhor qual o sentimento que o senhor tem, o que o senhor percebe aí nas suas redes, de medo da possibilidade de escalada desse conflito, de uma entrada mais agressiva do Hezbollah, aonde os mísseis poderiam chegar aí, esperamos que isso nunca aconteça, na cidade onde o senhor está. Como o senhor olha essa possibilidade de escalada? A gente está vendo aí que os Estados Unidos têm enviado o seu secretário de Estado, que está na Turquia, tentando diminuir a temperatura na região, justamente para que isso não aconteça. Esse é o grande medo de boa parte da população mundial, de que esse conflito ganhe uma escala regional. Como o senhor enxerga isso, ou a sua rede, no seu entorno, aí com quem o senhor dialoga, como o senhor entende a possibilidade de expansão desse conflito regionalmente? Eu concordo com você, porque eu faço muitas análises hoje sobre essa questão da guerra,
porque eu tenho alguns canais de comunicação, tanto para a comunidade brasileira, como alguns aqui para Israel, em português, dentro de um vamos dizer assim, um trabalho, né, uma modalidade de comunicação que em hebraico é chamado Hasbará. Hasbará em hebraico significa explicação, tá? Explicar para as pessoas, às vezes, algumas coisas que são interpretadas não necessariamente como elas deveriam ser entendidas. Então, no meu modo de ver, o que acontece é o seguinte: o Hamas, ele foi, com certeza, orquestrado por alguma outra nacionalidade, algum outro país que ajudou eles a fazer esse massacre, todo esse episódio da guerra que aconteceu, não foi exclusivamente uma ação do Hamas. E o Hezbollah, idem, ele também tem por trás apoio específico de países externos, tá? Dentro desse plano militar mais amplo de, vamos dizer, gerar tumulto dentro de Israel, com certeza isto está se aproximando, porque hoje mesmo, agora à tarde, ocorreram diversos disparos de mísseis do Hezbollah dentro do território de Israel, chegando, vamos dizer, muito próximo da região de Haifa. Caiu numa cidade chamada Kiryat Yam, que é uma cidade litorânea também, dentro da, vamos dizer, como se fosse a região metropolitana de Haifa. E aí você percebe que, efetivamente, deve ter algum desdobramento agora crescente do Hezbollah, na medida em que a força do Hamas em Gaza está se esvaindo. Então, deve começar a ter um crescimento, eu acho que sim, do movimento do norte. Gabriel, o Renato Batista vai fazer uma pergunta para você. Eu tenho uma curiosidade. Claro que não é uma pergunta, porque é uma pergunta política. Você não é político, mas nós estamos pedindo um retrato da situação daí. Se a gente analisar o mapa da Cisjordânia, parece uma pessoa adulta com catapora. Tem vários pontos que são os assentamentos de colonos israelenses com apoio do governo de Israel. A ONU considera ilegais esses assentamentos. Os Estados Unidos sempre considerou, no governo Trump, ele reverteu esta posição. Eu queria, assim, como é que se faz, a pergunta é objetiva, a comunicação por estradas para vocês ir de Israel até esses assentamentos e retornar? Tem estradas que passam pela Cisjordânia. Queria que você explicasse isso para mim e para o nosso espectador, mas eu queria que você fizesse isso aproveitando e já respondendo também a pergunta do Renato Batista para aproveitar o nosso tempo. Renato Batista, por favor. Olá, boa noite. Minha pergunta é muito simples. Eu queria saber do senhor como brasileiro. O que o senhor acha do posicionamento do governo brasileiro até aqui, do fato dos refugiados brasileiros ainda não estarem em nenhuma lista para voltarem ao Brasil e do fato do governo brasileiro não ter considerado oficialmente o Hamas como grupo terrorista? Ok. Eu vou responder pela ordem as duas perguntas, tá? A comunicação com a Cisjordânia, ela se dá através de estradas normais, né? Eu tenho parentes hoje que moram nessas regiões e que várias vezes eu já estive visitando, inclusive em festas e visitas de uma maneira geral, aonde você cruza uma espécie de uma fronteira, né? Existe uma guarita, digamos, de proteção, aonde pela placa do carro, quando é um carro israelense, você tem um tráfego, vamos dizer, de uma maneira. Quando é um carro com placa palestina, ele tem um outro tipo de vamos dizer, possibilidade de circulação. Então, isso é uma estrada normal. Vocês sabem que dentro da Cisjordânia existem 3 áreas, a área ABC, que são as áreas que você pode ou não circular, mesmo, vamos dizer que elas estejam à tua disposição, você não pode entrar. Existem áreas que só pode entrar com uma determinada autorização e existem áreas que são áreas livres. Então, essas comunidades que existem dentro da Cisjordânia, elas estão nessas áreas que são livres. Então, é um território que tem administração da autoridade palestina juntamente com Israel, tá? Então, esse é o modelo da Cisjordânia. Quanto à questão do posicionamento do governo brasileiro, o que eu vejo é o seguinte, né? Infelizmente, não é de hoje que a gente sabe que o PT nunca foi muito partidário, muito favorável a Israel em todas as gestões que ocorreram,
Então, infelizmente, o que acontece é que, na verdade, não depende do governo brasileiro. O que está acontecendo hoje é que o Hamas, ele provocou mais 2 guerras, pelo menos, ao mesmo tempo dessa que nós estamos assistindo. A primeira delas foi a guerra econômica, tá? que está gerando problemas hoje dentro vamos dizer, da economia israelense, tá? E, em segundo plano, nós tivemos hoje uma ascensão do antissemitismo. Então, esse antissemitismo, ele também é um subproduto da questão da guerra. E, na verdade, a forma de represália que o Hamas faz é uma guerra psicológica. Então, a liberdade ou a concessão da autorização para os brasileiros e demais nacionalidades saírem de lá, ela é mais uma questão política do Hamas do que propriamente uma questão política do governo brasileiro. Eu tenho certeza que o governo está empenhado em tirar os brasileiros. Eu li recentemente que tem até um avião da FAB à disposição lá no Cairo. Então, não é, na verdade, uma imposição ou uma determinação do governo brasileiro. É um problema hoje específico da política do Hamas, né? Que é muito difícil de se lidar com isso e se administrar, né? A Cruz Vermelha tem problemas, a ONU tem problemas, todo mundo tem problemas em conseguir, digamos, avançar com algumas questões, principalmente dos cidadãos estrangeiros, que não tem nada a ver com isso, né? Infelizmente, a gente tem lá um grupo de brasileiros que estão ainda retidos. Gabriel, esperamos que... Desculpe, pode prosseguir, perdão. Pensei que você havia encerrado. Não, imagina. Pode falar. O Acácio Miranda quer fazer uma pergunta para você. Gabriel, boa noite. Nossa solidariedade a você. Eu vou pinçar um pedaço da sua última ponderação, onde você disse sobre a situação interna de Israel. E nós sabemos, não é segredo a ninguém, que Israel enfrentava algumas discussões, fortes discussões internas antes dos atentados do dia 7. Eu gostaria que você falasse sobre os efeitos dessas discussões internas para uma eventual fragilidade de Israel que levou aos atentados, que levou a este infeliz resultado que nós acompanhamos. É uma hipótese bem plausível, na minha opinião, tá? Israel sempre teve um princípio muito forte de que a defesa do país era algo que estava acima de todos, acima de tudo. Inclusive, o nome do exército de Israel, se você traduzir tanto para inglês como para português, se chama Forças de Defesa de Israel. Então, o que existe aqui é um sistema de defesa. A partir do momento que o governo, este último governo, o atual governo, começou a colocar em determinados cargos pessoas que não têm expertise naquilo que deveriam fazer, principalmente na área de segurança, hoje se questiona muito se eles não foram corresponsáveis e culpados disso daqui. Eu acredito que tão logo a guerra acabe, já está cristalino com os comentaristas políticos e militares que têm falado na televisão e na mídia israelense, de que esse governo vai passar por uma dura análise, um duro, vamos dizer, julgamento, se é o termo que a gente pode falar, e que eu, na minha opinião, como cidadão, eu acho que ele cai na hora. Terminou a guerra, caiu o governo. Agora, que vai ser um problema para quem assumir, não tenha dúvida nenhuma, porque o saldo pós-guerra talvez vai ser mais oneroso do que o saldo da guerra em si. Então, este governo agora, ele já se fragmentou a partir do momento que foi montado um gabinete de emergência, que conta, inclusive, com pessoas da oposição. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito desconfortável, onde um governo que não tem a credibilidade, não tem o apoio da maioria dos cidadãos de Israel, mas é obrigado, vamos dizer, a engolir esse governo, porque não tem alternativa, não tem o que fazer agora. Agora a gente tem que seguir até o fim. Então, eu concordo com você de que há uma certa responsabilidade, sim, mas o que ficou combinado desde o primeiro momento, e isso teve o apoio geral da opinião pública e da mídia também, de que nós não vamos agora gastar tempo em investigar o que aconteceu ou deixou de acontecer
como quem é culpado, quem não é, porque o foco agora é outro, né? Mas, indiscutivelmente, terminou a operação, isso vai ser a primeira pauta do país. João Belucci, a sua pergunta. Gabriel, toda a nossa solidariedade ao senhor e ao povo israelense. Queria perguntar para o senhor especificamente com relação à ONU, porque a história de Israel como Estado, de fato, passa pela ONU, mas existe uma crítica muito grande a esses órgãos supranacionais, no sentido de que uma coisa é o que o órgão diz, né? Uma coisa é o que ele tem, seu estatuto, seus ideais, e uma outra coisa é o que ele faz, de fato, na prática. Qual a visão do senhor como israelense, habitante de Israel, com relação à ONU e a atuação dela nesses conflitos? Olha, eu acho o seguinte, ao longo da história, vamos imaginar da Segunda Guerra Mundial para cá, muitas coisas mudaram no mundo e a ONU, ela, que na época era um órgão muito válido, muito importante, a própria criação do Estado de Israel foi feita na época em que o brasileiro Oswaldo Aranha era o secretário-geral da ONU, e isso é muito reconhecido aqui pelo país. Acontece que o mundo mudou e a ONU não mudou. A ONU, eu acho que ela ficou retrógrada numa série de questões, ela ficou, digamos, poluída com os seus princípios. Hoje, se você perguntar para uma série de pessoas o que faz a ONU, para que serve a ONU, a gente já tem diversas opiniões que devia nascer uma nova ONU, né? Um novo organismo para administrar determinadas questões políticas internacionais. Então, eu de verdade, a gente está vendo dois fatos assim muito cristalinos e que são chocantes, né? Um é a Cruz Vermelha dentro do território de Gaza, que não teve até hoje, após 30 dias, uma manifestação, uma visita, um sinal qualquer sobre o que se passa com os sequestrados. E, por outro lado, a ONU, a mesma coisa. Se fala muito na população palestina, mas ninguém fala dos sequestrados, né? Então, e aí, o que faz com esses civis sequestrados lá? A ONU não se manifesta e a Cruz Vermelha também não se manifesta. Então, são organismos hoje que a gente não pode dizer que estão agindo de uma maneira neutra ou de uma maneira equilibrada, porque a gente vê que são tendenciosos, né? Existem posições que não são justas, elas não são compatíveis com aquilo que a situação exige, né? Então, essa é a minha opinião sobre a ONU. Eu acho que a ONU também, talvez, seja substituída por algum outro tipo de organismo internacional. Gabriel, queria te agradecer bastante. Você, uma curiosidade, mas bem sintético, sem ficar em cima do muro. Você é um homem experiente, vivido, já viu muita coisa. Você acredita ainda que a paz seja possível entre israelenses e palestinos? Eu vou te responder da seguinte forma, que eu andei lendo e estudando muito essa história. Nunca, desde que se começou a falar a primeira vez na vida em paz, você voltar na história dos tratados de paz, nunca isto foi para frente. Por que isto nunca foi para frente? Porque, infelizmente, os líderes que sentam nas mesas de negociação em nome dos palestinos, eles têm em mente o seguinte: eu não quero que Israel exista, eu não aceito que Israel exista. A paz existiria se fosse 100% do jeito que eles querem. E isto hoje é uma questão muito complicada, tá? Eu acho que tem que ter um Estado palestino, sim, eles deveriam ter um espaço, certo? Só que, em termos práticos, falta hoje liderança. Na verdade, é um problema mundial, né? Se o mundo hoje tem 200 e tantos países, você falar assim, quem que é um ícone hoje no mundo que fosse um líder, uma pessoa que todo mundo inteiro reconhece como um líder político? Talvez uma mão vai sobrar dedo, que a gente não vai encontrar. E a mesma coisa ocorre com eles. Então, dentro do mundo palestino hoje, eu não vejo uma pessoa confiável, uma pessoa que a gente possa dizer assim, ok, vamos fazer um acordo e esse acordo vai ser cumprido. Não pelo povo, porque o povo, na verdade, é comandado, né? A questão é quem senta na mesa de negociação, se ele é confiável, fidedigno ou não, né? Então, eu acho que no curto prazo, eu não vejo isso como uma solução viável, não.
Eu te agradeço muito, Gabriel. Nós vamos agora entrar numa pauta nacional, porque aqui no Brasil nós não estamos em guerra, mas ficamos sem luz no fim de semana. Vamos entrevistar aqui a nossa companhia de energia. Uma boa noite a você, tudo de bom para você e sua família. Muito obrigado.